Bom dia a todos, bom dia, amados irmãos. A paz do nosso Senhor Jesus, Shalom, Shalom. Eu sou a pastora Elisete Mali e eu venho mais uma vez trazer o devocional da comunidade cristã Hebron. Nossa palavra está em Gênesis 26, a partir do 12. Isaac semeou naquela terra e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Ele tinha muitos rebanhos de bois, ovelhas e numerosos servos. Por causa disso, os filisteus começaram a sentir grande inveja dele. Todos os poços que os servos que seu pai havia cavado na época de seu pai Abraão, os filisteus os haviam entulhado e coberto de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: é melhor que deixes esta terra, pois te tornaste mais poderoso do que nós. Isaque partiu, pois, de lá e acampou-se no vale de Gerar, onde se estabeleceu. E depois tornou a Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de seu pai Abraão, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhes dera. Os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram lá um grande veio de água. Todavia, os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, argumentando: a água é nossa. Por esse motivo, Isaque chamou esse poço de Ezeque, discussão, porquanto contenderam por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também, por causa desse, se desentenderam, e por isso os chamou Sitna, inimizade. Isaque mudou-se dali e construiu um outro poço, e ninguém discutiu por causa desse. Deu-lhe, portanto, o nome de Reobote, lugar espaçoso, e acrescentou: agora o Senhor nos abriu um bom espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque subiu para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Nada temas, pois eu estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei sua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. Ali construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um outro poço. Naquela época veio Abimeleque de Gerar ter com Isaque. Trouxe consigo Alzate, seu amigo pessoal, e Ficol, o comandante de seu exército. Diante do que Isaque lhes questionou: por que vindes a mim, já que me odiais e me expulsastes do vosso meio? Ao que eles responderam: vimos com clareza que o Senhor está contigo. Por isso combinamos: façamos um juramento entre nós, queremos estabelecer um acordo contigo. Então Isaque lhes preparou um banquete, e eles comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, fizeram um juramento mútuo. Depois Isaque os despediu, e eles o deixaram em paz. Ora, foi naquele dia que os servos de Isaque lhe trouxeram notícias do poço que cavaram, exclamando: encontramos água. Isaque deu o nome de Seba, juramento, ao poço que, por esse motivo, até hoje, aquela cidade é conhecida como Berseba. Amém? Isaque, então, ele era um homem muito rico. Ele tinha bois, ovelhas, servos. E ele foi prosperando a cada dia e foi se tornando riquíssimo. Então, os filisteus, eles tinham inveja de Isaque, por causa do tanto que Deus o havia abençoado, por quanto que ele havia crescido. E a inveja, ela é uma obra da carne, que ela destila ciladas de morte. Pessoas que têm muita inveja de outras pessoas que estão prosperando, elas caminham, elas entram nesse caminho de morte. E quanto mais eles destilavam inveja, mais Isaque prosperava.
E a inveja, ela traz essa cegueira, que ela tira a prosperidade do outro, mas ela também mata a nossa própria prosperidade. Então, os servos de Isaac, eles tinham cavado o poço. E os servos de Abimeleque foram lá e entulharam. Por causa disso, gerou o quê? Gerou uma discussão. Então, Isaac colocou o nome desse poço de Ezeque, que significa discussão. Mas eles deixam ele lá e vão cavar outro poço. Os servos de Isaac vão cavar outro poço. E daí vem os servos de Abimeleque, vai lá e entulha também aquele poço. Daí eles brigam também por causa daquele poço. Um fala, a água é minha, o outro fala, não, a água é minha. Daí Isaac dá o nome daquele poço de Sitna, que significa inimizade. Mas Isaac, ele continua indo para frente. Então ele vai para um lugar chamado Berseba. E lá ele constrói outro poço. E ali ninguém discute por causa do poço. Daí ele dá o nome desse poço de Reobote, que significa tendas ampliadas, lugar espaçoso, lugar de crescimento. E o que aconteceu com os servos de Abimeleque? Como eles entulharam os poços, eles também ficaram sem água. Então, eles precisavam de água. Aí, então, eles vêm atrás de Isaac. Lá no comecinho, o próprio Abimeleque tinha dito para Isaac, aparta-te de nós, porque tu és muito poderoso para nós. Então, Isaac segue seu caminho. Só que como eles também ficaram sem água, eles precisaram ir atrás de Isaac. E eles vão até Isaac e Isaac pergunta, vocês estão vindo em paz? Eles falam, sim, eu vim aqui beber da sua água, eu vim buscar da sua água. O que Isaac faz? Ele não dá só água, ele dá um banquete, ele dá água, dá comida. Então aqui há um grande segredo. Isaac poderia ter dito para eles assim, mas como? Vocês já criaram discussões, inimizades, brigas lá atrás, entulharam os meus poços e agora vocês vêm me pedir água? Mas ele não faz isso, ao contrário. Ele perdoa eles, ele os abençoa, ele não dá só água, ele dá um grande banquete. Então aqui tem um segredo enorme, que Deus ele se agrada quando nós perdoamos quem entulharam os nossos poços, quem nos ofenderam, quem nos feriram. Nós estamos estudando na nossa célula esse livrinho chamado Firmando o Compromisso, do Ralph Neighbor. E aqui são vários devocionais. Cada um na sua casa faz o devocional. E ele fala muito sobre perdão. Ele tem nos ensinado muito que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Isso, o que ocorre? Ocorre uma libertação na nossa própria vida. Você é liberto quando você decide, você escolhe perdoar. Você é liberto. Você que se beneficia, entende? Então tem sido muito edificante para as nossas vidas esse tempo que nós estamos separando para o nosso devocional com Deus, nossos devocionais diários. Então eu convido você para você também fazer parte dessa célula e fazer parte, começar a fazer esses devocionais. E hoje eu quero deixar para você essa lição, né, de você realmente decidir perdoar o seu inimigo. Foi tão incrível o que aconteceu aqui, que depois que Isaac oferece para eles um banquete, Isaac os recebe, os abençoa, os servos de Isaac, eles vêm correndo e falam, achamos água, cavamos um outro poço. Ele dá o nome desse poço de Berseba, que significa perfeição, 7 vezes perfeito. Então, quando você toma essa decisão de perdoar,
você entra nesse tempo com Deus de perfeição, esse tempo de vida, esse tempo de alegria, esse tempo de bênçãos. Deus já havia dado para Isaac o poço chamado Reobote, que significa tendas ampliadas, lugar espaçoso, lugar de amplitude, porque ele decidiu perdoar. Aí, quando ele abençoa o inimigo, Deus dá outro poço, cheio de água, água em abundância. Então hoje, se você tomar posse dessa palavra, você pode ir depois ali no capítulo de Gênesis 26, ler toda a história, meditar nessa história e tomar essa decisão de deixar para trás as inimizades, contendas, ressentimentos, raiva, ódio, deixar tudo isso para trás e seguir para um novo caminho. Ir para esse lugar de terras ampliadas, de amplitude, lugar com Deus, lugar de bênçãos de Deus. Aí o próprio Deus dará a você esse poço abundante de água, águas abundantes, poço chamado Berseba, 7 vezes perfeito. Amém? Tome posse dessa palavra. Que Deus te abençoe profundamente, que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, que você tome essa decisão verdadeira de perdoar seus inimigos, perdoar quem te ofendeu, perdoar quem te humilhou. Tome essa decisão, que isso vai ser libertador na sua vida. Amém? Até um próximo vídeo. Deus os abençoe. Eu também te abençoo. Convido você para fazer parte de uma célula, tomar essa decisão de fazer seus devocionais diários. Amém? Até um próximo vídeo. Shalom, shalom.